Fala galerinha do 9º ano das Escolas Municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso. Vamos iniciar então, mostrando o nosso conteúdo da nossa aula. Informações explícitas, a gente vai identificar essas informações fazendo uma revisão do que a gente já aprendeu. Sentido de repetições, tá? Isso é importante vocês identificarem por que um determinado autor repete uma expressão, uma frase, um termo dentro do texto. E veremos essas habilidades dentro de romances e crônicas, certo? Vamos lá, então vamos antes aí de entrar propriamente na habilidade, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim, prova falsa. Quem teve a ideia foi o padrinho da caçula. Ele me conta. Trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. Ele até que não é contra isso de se ter um animalzinho em casa, desde que seja obediente e com um mínimo de educação. Mas o cachorro era um chato, desabafou. Desses cachorrinhos de raça, cheio de nhenhenhen, que come comidinha especial, precisam de muitos cuidados, enfim, um chato de galocha. E como se isto não bastasse, implicava com o dono da casa. Vivia de rabo abanado para todo mundo. Mas quando eu entrava em casa, vinha logo com aquele latido fininho e antipático de cachorro de francesa. Ainda por cima, era puxa-saco. Lembrava certos políticos da oposição, que espinafram o ministro, mas quando estão com o ministro, ficam mais por baixo que tapete de porão. Quando cruzavam no corredor qualquer outra dependência da casa, o desgraçado rosnava ameaçador, mas quando a patroa estava perto, abanava o rabinho fingindo ser seu amigo. Quando eu reclamava, dizendo que o cachorro era um bicho cínico, minha mulher brigava comigo, dizendo que nunca houve cachorro fingido. E eu é que implicava com o pobrezinho. Num rápido balanço, poderia assinalar. O cachorro comeu 8 meias suas, roeu a manga de um paletó da Casimira inglesa, rasgara diversos livros, não podia ver um pé de sapato que arrastava para locais incríveis. A vida lá em sua casa estava se tornando insuportável. Estava vendo a hora em que se desquitava por causa daquele bichinho cretino. Tentou mandá-lo embora umas 20 vezes e era uma choradeira das crianças e uma espinafração da mulher. Você é um desalmado, disse ela uma vez. Venceu a Guerra Fria com o cachorro graças à má educação do adversário. O cãozinho começou a fazer pipi onde não devia, várias vezes exemplado, prosseguiu no feio vício. Fez diversas vezes no tapete da sala, fez 2 na boneca da filha maior, 4 ou 5 vezes fez nos brinquedos da caçula. E tudo culminou com o pipi que fez em cima do vestido novo de sua mulher. Aí mandaram o cachorro embora? Perguntei. Mandaram, mas eu fiz questão de dá-lo de presente a um amigo que adora cachorros. Ele está levando um vidão em sua nova residência. Ué, mas você não o detestava? Como é que arranjou uma sopa para ele? Ué, problema da consciência, explicou. O pipi não era dele. E suspirou cheio de remorso. Então, de quem era esse pipi? Não era do cachorro, né? Fica implícita a informação. Mas vamos para a habilidade. Vamos refletir um pouquinho. Pessoal, quem havia dado o cachorrinho de presente? A gente percebe aí durante a narrativa que a pessoa não gostou muito do cachorrinho não é? Mas quem havia dado esse cachorrinho de presente? Uma outra pergunta. Com quem o cachorrinho implicava? Com quem ele implicava, não gostava? Mais uma pergunta. Quando tentaram mandar o cachorro embora, o que acontecia? Toda vez que se mandava o cachorro embora, o que acontecia naquela família? Bom, essas informações elas estão no texto, Porque são informações explícitas, de fácil localização na superfície do texto. Veja, quem havia dado o cachorrinho de presente? A gente pode facilmente encontrar a resposta na primeira linha do texto. Quem teve a ideia foi o padrinho da caçula. Então, o responsável aí foi o padrinho, da caçula. Com quem o cachorrinho implicava?
você voltando ao texto, você encontra a seguinte frase aí, né? E, como se isto não bastasse, implicava com o dono da casa, que é o próprio narrador do texto, né? Então, ele implicava com o dono da casa. Essa é a resposta. Quando tentaram mandar o cachorro embora, o que acontecia? Voltando ao texto, você encontra isso. Tentou mandá-lo embora umas 20 vezes e era uma choradeira das crianças e uma espinafração da mulher, ou seja, uma briga da mulher, as crianças choravam, tinha todo um drama para não mandar o cachorro embora, né? Para o cachorro não ir embora. Então, todas essas informações, as respostas aí foram facilmente encontradas dentro do próprio texto, tá? Por quê? Porque são informações explícitas lá. Tudo bem? Bom, então mostrei as informações explícitas dentro do texto, né? Quero que você reflita comigo mais uma vez, principalmente nesse trecho. Observe aí comigo. Venceu a Guerra Fria com o cachorro graças à má educação do adversário. O cãozinho começou a fazer pipi onde não devia. Várias vezes exemplado, prosseguiu no feio vício, no vício de fazer pipi, não é? Fez diversas vezes no tapete da sala, fez 2 na boneca da filha maior, 4 ou 5 vezes fez nos brinquedos da caçula. E tudo culminou com o pipi que fez em cima do vestido novo de sua mulher. Bom, por que há a repetição desse verbo, né? Desse fez? Fez pipi, fez diversas vezes, fez 2, fez nos brinquedos, fez em cima do vestido. Por que há a repetição desse verbo aí nesse trecho? O que é que vocês acham? Pessoal, a repetição dentro de um texto não é porque o autor se descuidou, né? Normalmente em textos literários a repetição ela tem um sentido, tá? Ela contribui para o entendimento do texto. Vejamos, ela pode indicar ênfase quando, no caso aí, quando você percebe que ele enfatiza bem o que o cachorro fez, né? Porque isso acaba resultando na expulsão dele da casa. Então, quando o autor aí, ele repete, fez isso, fez 2 vezes, fez nos brinquedos, fez no vestido, fez o pipi no vestido. Então, a repetição dessas ações cria ênfase nesse ato aí que ele não deveria ter feito, né? Tudo bem? Então, pode causar ênfase, mas só ênfase que as repetições podem causar? Não. O sentido também, pessoal, de reforço, de sonoridade, de oposição. Por exemplo, quando sua mãe fala várias vezes para você comprar alguma coisa, olha, não esquece de comprar isso. 2 minutos depois, não esquece de comprar isso. Nos textos narrativos, normalmente tem essa ideia, a repetição aí tem uma ideia de reforço, reforçar aquilo que foi dito. Então, a repetição, ela tem esse sentido, além da ênfase. Quando se trata mais de poemas, por exemplo, de textos líricos, né, de poesia, de poemas, de letra de música, a repetição, ela tem sonoridade. Então, aquele som contribui para o sentido do texto. Então, por exemplo, quando eu digo o vento varria viril o véu. Acabei de inventar esse verso. Mas veja que a repetição do V aí cria um sentido para o texto. A repetição do que é o som do V, é como se estivesse ouvindo o som do vento. Então, dentro do poema, isso tem sonoridade também. A repetição de termos, palavras, expressões também tem esse sentido dentro dos poemas, principalmente, que é o som da sonoridade. E também, pessoal, a repetição pode ter o sentido de oposição. Quando eu digo numa frase, por exemplo, existem pais e pais. Por que eu repeti a palavra pais? Existem pais e pais. Esse pais aí significa dizer, existem pais bons, né, e pais ruins. Então, cria essa ideia de oposição, a repetição do termo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que prestar muito bem atenção ao contexto daquela repetição. Nada é por acaso dentro de textos literários. Perceba se está dando ênfase, se está reforçando alguma informação, se está criando uma sonoridade no texto, importante para entender o próprio texto, ou se aquilo é uma oposição, um contraste. Tudo bem? Então, vamos praticar, né? Vamos fixar aquilo que eu acabei de falar. Vamos ver aí um texto. Diz assim, na fila da liberdade.
Pois foi numa dessas filas que o fato se deu. Era uma bela fila de umas 10 pessoas e em um supermercado com aqueles carrinhos lotados. A gente ali olhando a mocinha tirar latinha por latinha, rolo por rolo de papel higiênico, aquela coisa que não tem fim mesmo. Estavam numa fila de supermercado, né? E naquela fila tinha um garotinho de uns 10 anos, que existe apenas uma palavra para definir a figurinha: um pentelho. Como muito bem define o Ruas, que é um dicionário, pessoa que exaspera com sua presença, que importuna, que não dá paz aos outros. Então existia um garotinho ali na fila do supermercado, né, que era um pentelho, que não dava paz a ninguém. Por ali estava o pentelhinho no auge de sua pentelhação. Quanto mais demorava, mais ele se aprimorava. E a mãe ao lado, impassível. Chegou uma hora que o garoto começou a mexer nas compras dos outros, tirar leite condensado de um carrinho e colocar no outro, gritava, ria, dava piruetas, era um reizinho da fila. E a mãe não era com ela, ou seja, a mãe não se importava, né? Na fila ao lado, aquela de velhos, deficientes e grávidas, tinha um casal de velhinhos, mas velhinhos mesmo, de mãos dadas, ali pelos 80 anos. A velhinha, não aguentando mais a situação, resolveu tomar as dores de todos e foi falar com a mãe. Que ela desse um jeito no garoto, que ela tomasse uma providência. No que a mãe, de alto e bom tom, falou, né? Educo meu filho assim, minha senhora, com liberdade, sem repressão. Meu filho é livre e feliz. É assim que se deve educar as crianças hoje em dia. A velhinha ainda ameaçou dizer alguma coisa, mas se sentiu antiga, ultrapassada. Voltou para sua fila. Só que não encontrou o marido, que havia sumido. Não demorou muito e voltou o marido com um galão de água de 5 litros e calmamente se aproximou da mãe do pentelho, abriu e entornou, derramou tudo na cabeça da mulher. O que é isso, meu senhor? O velhinho colocou o vasilhame, né, que palavra antiga, vasilhame, no seu carrinho, enquanto a mulher esbravejava e o pentelho morria de rir. E aí fala bem alto, né? Também fui educado com liberdade. Foi ovacionado. Então, não sei se vocês perceberam a história, aquele garotinho ali estava deixando todo mundo doido dentro da fila do supermercado. E aí ela disse à mãe, né? Disse, eu criei o meu filho desse jeito, com liberdade, feliz. E acaba que um dos integrantes da fila ali, né, um velhinho, acaba por jogar o vasilhame aí, né, o galão de água em cima da mulher e disse, eu também fui criado assim, veja no que é que pode isso resultar, né? Fica a lição nessa crônica. Então fica a seguinte pergunta, né? Vamos olhar a seguinte pergunta. A história se passa com as pessoas em uma fila, mas essa fila é onde? Letra A, na escola, letra B, na lotérica, letra C, na farmácia ou letra D, no supermercado? Essa é fácil, hein? Vamos lá, 20 segundos para você pensar um pouco. Pronto? Então vamos lá. Se você lembrou aí do início do texto, né? Bem no início aí tem pois numa dessas filas que o fato se deu. Era uma bela fila de umas 10 pessoas em um supermercado, né? E em supermercado. Portanto, a resposta correta é a letra D, no supermercado. Não foi na escola, na lotérica e também não na farmácia. Só voltar ao texto, verificar onde se passou que você encontra a informação. De acordo com o texto, o velhinho brigou com o garoto, ele derramou água na mãe do garoto, ele foi embora e deixou sua esposa sozinha, ou ele pediu para a mãe educar o garoto melhor? Veja aí, pense um pouquinho, 20 segundos.
Pronto, então vamos voltar aí. De acordo com o texto, o velhinho brigou com o garoto? Não, ele não brigou com o garoto, né? Não tem essa passagem na crônica. B, derramou água na mãe do garoto? Exatamente, foi isso que ele fez, né? Quem foi aí falar com a mãe do garoto foi a esposa dele, a senhorinha, né? A velhinha lá. Mas não foi o velhinho. O velhinho, ele derramou a água, né? Após ouvir aquilo. Foi embora e deixou sua esposa sozinha? Não, ele não tinha ido embora. Ele tinha ido pegar um galão de água, né? E derramar em cima da mãe. Então, ele não foi embora e deixou a sua esposa sozinha. Letra D, pediu para a mãe educar o garoto? Quem pediu isso foi a esposa dele, foi a velhinha, né? Tudo bem? Vamos para mais uma questão. As palavras destacadas no texto foram repetidas. Que palavras, professor? Ó, bem no início aí, tem assim, ó, pentelho, pentelhinho, pentelhação. Ele era um pentelho, estava o pentelhinho no auge de sua pentelhação. Por que esses termos aí estão repetidos? O que você acha? Vamos para a pergunta então. As palavras destacadas no texto foram repetidas para demonstrar que o garoto era feio, que ele era danado, que ele era ingênuo, que ele era comportado. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? 10 segundos para vocês responderem essa, hein? Fácil. Pronto. Então, quando diz aí, né? Pentelho, pentelhinho, pentelhação. O que ele quer dizer com isso, né? Ele até dá o significado lá no próprio texto, conforme o dicionário Ruais, né? Que era alguém que acaba por incomodar os outros, né? Mexendo, né? Esbravejando. Então, óbvio que aquilo se refere a ser danado. Então, pentelho aí está com o significado de danado, tá? E claro, a repetição desse termo enfatiza essa característica no personagem, ok? Então, esse é o sentido da repetição. Gente, vamos entrar numa segunda etapa aqui da nossa aula, que são a resolução aí, né, que é a resolução de questões do SAEB. Vamos lá. Então, vamos fazer a leitura desse texto aí. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora. Até vi uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas é claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com uma voz calma: Oi, liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua, né, 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela casa era do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Bom, reflita sobre o texto e vamos para a questão. Para que a polícia fosse à sua casa, o narrador fez o quê?
Letra A, convocou a turma dos direitos humanos? B, precisou discutir por telefone? C, chamou uma equipe de TV? Ou letra D, inventou uma história? O que vocês acham, pessoal? Vocês viram lá no texto que a primeira ligação, né, não deu muito certo. A polícia disse, olha, não tem nenhuma viatura por perto, assim que tiver uma eu mando para ir. E aí ele ligou inventando uma história, né, dizendo que tinha matado o rapaz, que tinha matado o ladrão e que em 3 minutos já tinha helicóptero, não sei quantas viaturas, equipe de TV. Então, ele inventou uma história para que a polícia fosse à sua casa, né? Então essa é a resposta correta. Vamos para mais uma questão. A repetição da expressão, pensei que tivesse dito que, reforça o que? Bem no finalzinho do texto, o tenente chega para o dono da casa e diz, olha, pensei que você tivesse matado o bandido. E aí ele diz, pensei que não tivesse nenhuma viatura disponível. Então, o que essa repetição causa? O que essa repetição reforça? Letra A, a falta de entendimento do narrador? O objetivo do narrador em matar o assaltante? A intenção do narrador em desmentir um comandante? Ou o acordo entre o narrador e o comandante de polícia? Se você prestou bem atenção ao texto, né, a intenção do narrador era desmentir o comandante. Olha, eu pensei que também não tivesse nenhum carro de polícia por perto. Então, ele pegou ali na mentira, né? Já que poucos minutos depois já havia a guarnição aí para prender o ladrão. Então, a intenção do narrador era desmentir um comandante, ok? Então, pessoal, o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? A localização de informações explícitas, você revisou comigo essa habilidade, né? Que em outras aulas você já havia aprendido. E também o sentido de repetições, viu? Como entender o sentido das repetições dentro do texto. Tudo depende do contexto, né, em que essa repetição está, também do gênero, né? E vocês viram isso em dois gêneros textuais, né, que são romances e crônicas, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Anote as informações, procure o professor para quaisquer dúvidas. Tchau!